Olá, amigo concurseiro de todo o Brasil. Hoje é um momento muito especial para nós da Loja do Concurseiro, porque nós já estamos num projeto, já começamos um projeto importantíssimo para você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí, a gloriosa Polícia Militar do Estado do Piauí, né? Eu tenho certeza que você está interessado e hoje o nosso circuito de apresentação, ele vai conversar, nós vamos bater um papo sobre conhecimentos gerais, nós vamos falar da importância do edital e da importância que essa disciplina tem. Eu sou o professor Helder Coelho, da Loja do Concurseiro, e nós vamos dialogar como que vem, qual é a banca, qual é o estilo como as questões elas vão se apresentar, e é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. É por isso que eu preciso da sua atenção. Fique bem ligado, porque a dica hoje é uma dica muito importante. Veja só comigo aqui, ó. Veja só comigo. Primeira coisa, quero apresentar para vocês a distribuição das disciplinas, o número de questões, a pontuação aqui e a pontuação mínima. Olha só o que nós temos. A editora, a organizadora, ela dividiu em dois momentos aqui o edital, que é o chamado conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos. Na área de conhecimentos gerais, nós ficamos a língua portuguesa com 14 questões, matemática com 7 questões, conhecimentos gerais com 12 questões, noções de informática com 7, legislação da Polícia Militar da PM com 7 também e noções de direito com 13. Sendo que o bloco de conhecimentos gerais tem peso 1, e o bloco de conhecimento específico tem peso 2. O que nós vamos ter que compreender bem aqui, ó? A importância para conhecimentos gerais, que é a minha área de atuação. É aqui que eu realmente chamo a atenção para você, meu amigo, minha amiga, que vai se preparar, que já está se preparando para esse concurso. Ao longo de 20 anos de experiência trabalhando com concurso público, primeira vez que encontro essa situação bem aqui, ó, conhecimentos gerais com 12 questões. Se você prestar bem atenção comigo, você vai perceber que aqui em conhecimentos gerais só perde no número de questões para a língua portuguesa com 14. As demais, né, acaba tendo um número superior. E é justamente aqui então que pode ser um grande diferencial para você. Por que pode ser um grande diferencial? Porque nós vamos perceber a partir de agora como que a instituição ela vê a ideia de conhecimentos gerais. E eu tenho certeza, se você colar comigo, vai se tornar muito mais fácil. E eu te asseguro, eu realmente vou ficar comprometido contigo para fazer com que você possa acertar essas 12 questões aqui. O que nós vamos perceber aqui, ó? Vem comigo aqui, importantíssimo. Primeira situação é nós conhecermos, então, o conteúdo de conhecimentos gerais. No conteúdo de conhecimentos gerais, nós temos 9 itens que são apresentados pela organizadora. Já vamos falar dela. O primeiro item está relacionado bem aqui, ó, relações políticas e socioeconômicas no espaço mundial. Essas relações políticas e socioeconômicas no espaço mundial, elas estão ligadas intimamente nos fluxos de capitais, estão relacionadas na própria geopolítica, nas relações políticas, relações econômicas que são travadas entre as nações, que são travadas no espaço mundial. No item 2, fala de disputas interimperialistas e transformações do espaço capitalista. Sabemos que dentro do mundo globalizado, as disputas elas são intensas. Disputas por controle de comércio, disputa por ações, disputa por territórios. E isso ainda permanece dentro desse espaço capitalista que é produzido hoje. Formação dos blocos de poder. Aí você vai lembrar de quem?
Lembra da União Europeia, do NAFTA, que é os Estados Unidos, Canadá e México, o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, a PEC, que é a área da cooperação econômica da área do Pacífico. Vamos lembrar de outros blocos que tendem a se formar, como a ALCA, como a questão da Unasul, CELAC. Os blocos econômicos hoje representam uma grande estratégia para os países cada vez mais ficarem inseridos nessa globalização. É claro que eu vejo determinados blocos econômicos com alguns problemas, como é o caso de quem? Da União Europeia, que nós temos a Inglaterra, que a população, o Reino Unido, que votou para não participação, né? A ideia é não, vamos sair, e ainda nesse semestre há uma possibilidade muito grande de que os franceses também eles possam votar a permanência da França e os italianos também vão votar sobre a permanência da Itália no bloco do continente europeu. Então os blocos econômicos são fundamentais dentro dessas relações econômicas, dentro dessas relações comerciais. Caracterização de sistemas políticos e econômicos contemporâneos e suas áreas de influências e disputa. O que é isso, Helder? Sistemas econômicos contemporâneos está relacionado a quê? Está relacionado à própria geopolítica que vai existir no período da Guerra Fria. Eu estou falando dos modos de produções capitalista e socialista que vão se confrontar no período da bipolarização, que vai de 45, final da Segunda Guerra Mundial, até 1989, né, com a queda do Muro de Berlim, ou 91, se eu considerar o desmembramento da União Soviética. Nós vamos então perceber que esses sistemas políticos e econômicos vão ter áreas de influência, vão formar áreas de disputas, formação de acordos militares, formação, muitas das vezes, de acordos econômicos que vão ser travados. Eu preciso, então, conhecer no item 4 o que? Preciso conhecer capitalismo e socialismo, sistemas contemporâneos e as suas disputas que ocorreram quando? No período da Guerra Fria. Depois, chego aqui, globalização e fragmentação do espaço, a globalização representando o principal momento, o principal estágio, a globalização representando a etapa do capitalismo nos dias de hoje e suas fragmentações que são muitas das vezes provocadas pelo item 6, que já estão relacionados aqui aos conflitos étnicos, políticos, religiosos, relacionados à questão de crises no Oriente Médio, relacionados ao que está acontecendo na Síria, relacionado também com determinados ataques terroristas. Vamos ter que passar aqui também pela chamada geopolítica internacional, principalmente do século XXI. Compreendermos os organismos internacionais, papel da ONU, o papel da Organização das Nações Unidas, da Organização Mundial do Comércio, o papel da Organização Internacional do Trabalho, da Unicef, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Nós temos que compreender o papel dessas instituições chamadas supranacionais, esses organismos internacionais. A questão ambiental, com a degradação e conservação no meio ambiente nacional e internacional, e relações econômicas do Brasil e no mundo. Relações econômicas do Brasil, eu vou entender o Brasil dentro do Mercosul, o Brasil inserido enquanto um país emergente, por isso fazendo parte dos BRICS, né? Lembra lá dos BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China, né? O Brasil hoje sendo considerado um país com leque de comércio internacional, o Brasil considerado hoje um país que tem uma grande abertura para a conquista de novos mercados. Essa é a ideia. Então são esses nove itens aqui, são exatamente esses 9 temas que são lançados aqui para conhecimentos gerais, que são pedidas o quê? 12 questões. 12 questões. Eu tenho certeza que você está pensando assim: Helder, vem cá, isso aí é muito parecido. Eu já vi isso em algum momento? Será que eu já vi isso? Sim, você já viu isso. Você
com esses 9 temas, você vai perceber o quê? Que você estudou isso tudo lá agora aqui no teu ensino médio. Você estudou isso no teu ensino médio, principalmente aonde? Na geografia. A geografia no ensino médio, principalmente no primeiro ano e no segundo ano, ela trabalha esses temas de globalização, dos blocos econômicos, da globalização, do meio técnico, científico, informacional, passando pelas questões ambientais, efeito estufa e tal. É a geografia do ensino médio que está inserida dentro desse conteúdo programático. Só que o que eu vou perceber? Eu vou perceber que ela não vem com o nome de geografia. Está sendo colocado, então, a ideia de conhecimentos gerais. Olha só comigo. Muito importante agora, muita atenção, importantíssimo o que eu vou te falar. A organizadora é a NUCEP, Núcleo de Concurso e Promoção de Eventos da Universidade Estadual do Piauí, né? É uma área, exatamente, a NUCEP, ela tem um papel importantíssimo dentro da Universidade Estadual do Piauí, porque é uma empresa de fomento. É uma empresa que tem como uma de suas finalidades a questão de preparação para concursos públicos e de determinados eventos. Então a NUCEP, bem aqui, ó, é um braço importantíssimo da Universidade Estadual do Piauí. Como é um braço da própria Universidade do Estadual do Piauí, os professores que elaboraram as questões, que elaboraram esses temas, provavelmente são professores intimamente ligados com a geografia. O que acontece? Quando sai o edital, nós da Loja do Concurseiro temos uma preocupação muito grande de estudarmos a instituição, né? Como já são muitos anos já nessa praia, já são muitos anos inserido na lógica do concurso, nós já podemos avaliar qual é o estilo, como que são as questões dessa instituição que já fez vários concursos públicos, principalmente aí dentro do estado do Piauí. Já fez vários concursos aí. Então, nós pegamos as questões e analisamos como que elas são, nesse caso, para mim, na área de conhecimentos gerais. Olha só, preste bem atenção agora. A NUCEP trabalha com questões contextualizadas. O que são questões contextualizadas? O camarada vai pegar ou um texto do livro didático, ou ele vai pegar um texto de algum artigo científico, ou ele vai pegar até mesmo um texto jornalístico, ele vai lá, coloca como base, depois vem o comando e depois vem as 5 alternativas divididas em A, B, C, D e E. Isso que é questão contextualizada. São questões contextualizadas na contemporaneidade. Professor, você está falando difícil. São questões contextualizadas no mundo de hoje. As questões de conhecimentos gerais vão estar contextualizadas no capitalismo globalizado, se é relação comercial, está relacionado à formação dos blocos econômicos. O contexto é exatamente o contexto de hoje, entendeu? Podendo ser um pequeno trecho de um livro didático de geografia, podendo ser um texto de um artigo científico ou até mesmo de algum jornal de veiculação. O que acontece? Questões didaticamente bem elaboradas. Isso é importante destacar aqui para a instituição NUCEP. Por quê? Outras organizadoras, elas trabalham basicamente só com textos jornalísticos, Quando elas trabalham só com texto jornalístico, o que vai acontecer? Eles pegam, por exemplo, uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, pegou lá o texto, né? E o texto se transformou também em alternativa. A NUCEP não. Então, como ela é um braço de uma instituição educacional, como o NUCEP é um braço de uma instituição educacional, existe um corpo pedagógico e também um corpo docente comprometido com a qualidade das questões. Nós falamos que didaticamente elas são consideradas bem elaboradas, né? Existe uma preocupação muito grande de fazer com que quem esteja fazendo a prova realmente esteja entendendo o que está sendo aplicado.
Muito importante isso. É bom para o concurseiro, isso é bom para o candidato que vai exatamente realizar a prova? Sim, muito bom, porque ele vai ter mais oportunidade de acerto na questão. Então, tem outras instituições, outras bancas que trabalham realmente de uma forma totalmente aleatória, sem critérios pedagógicos, é o que não falta. Um grande número de bancas não trabalham com critérios pedagógicos na hora da sua elaboração. Posso te afirmar que essa instituição, ela trabalha com critérios pedagógicos para elaborar suas provas, para elaborar os seus concursos. Outra situação, comum apresentação de textos científicos, até porque o corpo de profissionais que trabalham aqui são profissionais ligados na área da pesquisa, então naturalmente são comuns a apresentação de textos científicos. Comum também uso de textos de livros do ensino médio aqui da geografia. Volto a te dizer que os 9 temas de conhecimentos gerais são temas da geografia. E algumas situações anteriores, nós vamos perceber que a empresa, que a banca, ela usou sim texto de livros do ensino médio aqui da geografia. Textos de livros bons, de livros bons do ensino médio. E aqui, fechando, o estilo de questões reduzidas, reportagens jornalísticas. Ou seja, são questões normais, questões muito normais. Eu posso usar um jornal, uma reportagem sobre o Mercosul, uma reportagem sobre a União Europeia, mas na hora que se pede na questão, vão ser realmente bem tranquilas, as alternativas são bem fáceis de serem identificadas, perfeito? Por que vocês precisam conhecer a organizadora? Por que nós precisamos conhecer a organizadora? Para acertarmos as questões. Fazer concurso público é um jogo. É um jogo. O concurso público é uma grande estratégia. O concurseiro, ele precisa criar as suas estratégias. Se eu estou indo para algo muito importante, se eu estou indo para uma concorrência que é uma concorrência grande, principalmente para o concurso da Polícia Militar do estado do Piauí, o que eu vou perceber? O quanto mais eu tiver conhecimento da elaboração das questões pela organizadora, mais possibilidade eu tenho de acertar essas questões, de acertar esses itens. Fica bem ligado nessa dica aqui agora, tá? O que acontece também? As dicas de estudos. Muitas pessoas me perguntam, professor, o que eu faço, Eu compro um livro, eu só fico no jornal. Presta bem atenção. Cada banca tem o seu estilo. E o estilo bem aqui no CEP é um estilo que eu te aconselho você fazer dessa forma. Tenha um bom livro de geografia do ensino médio. Tenha um bom livro. Existem grandes autores. José William Vicentini, Demétrio Magnoli, o livro de Labilucci. São livros conhecidos em todo o país. Você precisa ter esse livro do ensino médio. Por que você precisa ter esse livro de geografia do ensino médio? Volto a te falar. Para essa instituição, para te dar alicerce. Você precisa ter para fazer com que você realmente tenha um alicerce, para que você crie aqui um pilar de conhecimento. Então, nessa instituição, eu preciso que você, nessa banca, eu preciso fazer com que você tenha esse livro. Importante ter esse livro de cabeceira. Outra ideia. Continuo lendo revista? Sim, continua lendo revista, assistindo os jornais, lendo os jornais. Porque o livro didático, ele vai me dar base. O livro didático vai me dar a base. As revistas e os jornais vão me dar a contextualização. Perfeito? O livro me dá base, as revistas e os jornais vão me dar a contextualização. Faça as provas de vestibular da Universidade Estadual do Piauí. Principalmente você vai pegar lá as provas de vestibulares anteriores que eles fizeram, a parte de geografia.
Faça essas provas. Quando principalmente estiver relacionado aos 9 temas: globalização, blocos econômicos, revolução tecnológica, questões ambientais. O quanto mais vocês fizerem as provas do vestibular que a Universidade Estadual do Piauí eles prepararam, né? Você vai estar mais próximo das questões, de acertar essas questões. Outra dica também muito importante para o seu estudo: faça as questões que a própria empresa aqui, ó, a NUCEP, que é esse braço aqui da Universidade da Universidade Estadual do Piauí, no qual eles fizeram questões sobre atualidades e também sobre conhecimentos gerais. Caso bem aí, ó, de bombeiro do Piauí, o caso da Polícia Civil do Piauí, que foram também eles que organizaram, se eu não me engano, no ano de 2012, 2014 também. Então, quando eu vou fazendo provas anteriores, questões anteriores da instituição, eu vou ficando com mais habilidade de conhecer, mais habilidade de saber quem é que está lá do outro lado. É isso aqui que você precisa saber. Não esqueça dessas dicas que eu estou te apresentando aqui e domine muito bem todos os itens do concurso, todos os temas que estão sendo pedidos aí na minha área de conhecimentos gerais, perfeito? O que eu fiz então aqui? O que eu fiz? Se eu já expliquei para ti os 9 itens, te apresentei como são as questões, te dei a dica, eu tenho que te mostrar como cai na prova. E aí você vai perceber que ficar na loja do concurseiro é algo muito importante. Veja só comigo aqui, ó. Veja só comigo. Olha só. No CEP, né? A organizadora realizando aqui para professor, no caso professor de geografia para o município de Floriano. Olha só. Vem comigo. As questões relacionadas ao meio ambiente ganharam projeção nos últimos 40 anos, em virtude da crise ambiental planetária pela qual passa a sociedade. As ciências que se dedicam aos estudos da natureza, cabe trazer as explicações necessárias ao entendimento dessa crise. Assim, sobre esta é incorreto afirmar. Eu te pergunto, tem questão ambiental na tua prova? Tem questão ambiental lá no item, sim ou não? Tem, né? Bem aqui, ó. Nós falamos lá de questão ambiental, salvo engano, é o item número 8. É colocado questão ambiental. Aí você está pensando assim, pera lá, mas Helder, você está pegando um pesado aí, você está colocando questão para professor aí nível superior. Eu vou te mostrar agora que por mais que seja para professor de geografia uma questão de geografia de nível superior, não é um bicho de 7 cabeças você acertar isso aqui. Vem comigo, ó. O que acontece? Assim, sobre esta crise ambiental, é incorreto, ó. É incorreto afirmar. Que crise ambiental é essa que nós estamos nos referindo? Aquecimento global, o tão chamado efeito estufa, antrópico, chuvas ácidas, ilhas de calor, desmatamentos, queimadas, várias formas de poluição, né? Essa é a crise ambiental, a problemática dos resíduos sólidos, que está relacionado à questão do lixo, né? Vários problemas que são comuns. Vem comigo, ó. É incorreto, eu tenho que marcar o quê? A errada. É fruto, essa crise ambiental, é fruto do consumismo da sociedade, atual, que tem ultrapassado a capacidade do ambiente de absorver impactos de sua utilização. Percebe comigo que eu tenho que marcar o quê? A errada. Isso está errado? Não. É verdade, a crise ambiental está relacionada ao consumo exagerado da sociedade, que é dita como a sociedade de consumo. O resultado do consumo está ligado à problemática do lixo, à problemática dos resíduos ambientais, dos resíduos sólidos. Então isso é verdadeiro. Eu quero marcar o quê? A errada. Olha bem aqui.
a crise ambiental é fruto da sociedade industrial e de consumo, provocando aumento na poluição e degradação dos recursos naturais. Também esse item está certo, né? É claro que a sociedade industrial, que vai ser materializada a partir do século XVIII, depois avança no século XIX, é claro que o resultado disso, um aumento dos recursos, da exploração dos recursos naturais e um aumento indiscriminado e muito forte aqui, da questão da poluição numa escala global, numa escala nacional e até mesmo numa escala local. Isso também é verdade. Eu quero marcar incorreta. Olha só comigo. Vem aqui agora, Foi intensificada pela globalização, permitindo uma significativa mudança nos padrões de desenvolvimento tecnológico. Eu quero marcar incorreta. Isso está incorreto? Claro que não, né? É claro que o desenvolvimento tecnológico cada vez mais também contribui para uma celeridade, para um avanço de impactos ambientais. Isso também é certinho. Agora está sobrando D e E, e eu quero marcar incorreta. É resultado do aumento descomunal da população, que não consegue acompanhar a modernização tecnológica. Olha a letra E. Foi gerada pela pressão sobre os recursos naturais e pela intensidade de utilização destes pelas sociedades. Esse item aqui também está certo. Por que ele está certo? Há uma pressão sobre os recursos naturais, na medida em que a sociedade ela vai hoje dispor de elementos técnicos e tecnológicos que vão precisar usar mais esses recursos naturais. A única questão incorreta, com certeza, olha só como vai aparecer bem aqui, é a letra D, é incorreto. Por quê? É resultado de um aumento descomunal da população, que não consegue acompanhar a modernização tecnológica. Não pode. Se eu pegar, por exemplo, o crescimento dos países mais ricos, crescimento populacional da Europa, por exemplo, de alguns países, chega até mesmo a ser negativo. Aí vem a questão, será realmente que os grandes problemas ambientais estão ligados ao crescimento descomunal ou eles estão mais ligados a uma questão de consumo exagerado? Com certeza, o consumo, a sociedade de consumo, ela contribui muito mais significativamente do que esse crescimento. Então, esse crescimento descomunal não pode ser aplicado. Nós tivemos 4 questões certas, que foram as questões A, B, C e E, e uma incorreta, que é aqui a letra D, e que nós marcamos como alternativa certa. Fácil ou difícil? Tenho certeza que você acertou, porque foi uma questão ali, foi uma questão de professor de geografia, foi uma questão de nível superior, diretamente do ensino superior, mas dava para fazer tranquilamente pelo conhecimento que nós já temos adquiridos. Perfeito? Vamos ver mais uma bem aqui, Vamos ver mais uma aqui, Vem agora aqui, Segunda questão. Sobre o espaço geográfico na atualidade, olha só como ele vem, na atualidade, Milton Santos coloca assim, a emergência de um meio técnico, científico, informacional que busca substituir o meio natural e o próprio meio técnico, Este novo meio produz. Qual é este novo meio? Este meio técnico-científico. Lembra, tem esse tema na tua prova de conhecimentos gerais? Tem. Porque quando eu falo de globalização, obrigatoriamente eu tenho que conhecer o papel da ciência, o papel da tecnologia. A ciência aplicada na informacional geram as tecnologias da informação. A televisão, o rádio, a computacional, a telefonia. A ciência aplicada na técnica
gera o quê? Gera o desenvolvimento das tecnologias da produção, robótica, automação, biotecnologia, engenharia genética, né? Cada vez mais se produz num tempo maior. Então, o que o professor Milton Santos está dizendo? A emergência de um meio técnico científico informacional, que é esse que sustenta o mundo atual, que é o mundo da globalização, que busca substituir o meio natural e o próprio meio técnico. Este novo meio produz, este meio técnico produz. Assinale a alternativa que completa corretamente a ideia do autor. O meio técnico científico, então, produz uma racionalidade técnica, social e econômica sem considerar a natureza. O meio científico tecnológico hoje, será que ele tem que ser visto com uma ideia de racionalidade? Com certeza não. Não existe essa questão aqui, propriamente de racionalidade técnica. O avanço técnico vai gerar cada vez mais o desenvolvimento de novas tecnologias. O que eu vou perceber bem aqui, Aí vem, este novo meio, que é o meio científico, produz uma revolução no mundo de hoje, priorizando a escala global. Priorizando a escala global. O que eu vou perceber? Deixa guardado bem aqui esse termo. Será que esse meio técnico científico, a ideia é realmente priorizar a escala global? Segura bem aqui. Olha a letra C. Esse meio técnico científico produz espaços da racionalidade e constitui o suporte das principais ações globalizadas. Tá muito interessante bem aqui, muito interessante. Segura essa aí. Esse meio técnico científico produz novas ordens técnicas e sociais sem considerar a econômica. Onde nós temos o erro bem aqui, sem considerar a questão econômica. Sem considerar a questão econômica. Depois eu vou pegar o meio técnico científico produz uma outra racionalidade natural. O que eu quero mostrar para ti, que a questão que está falando principalmente, suporte das principais ações globalizadas. Ações globalizadas são ações no sentido de comércio, no sentido financeiro, no sentido global, em várias formas. Então, não apenas de uma. O grande problema bem aqui, é porque o meio técnico científico não prioriza só a escala global. Eu percebo esse meio técnico científico na escala de um país, numa escala local. Você que está aí no Piauí, você que está na minha grande Teresina, você que está em Picos, né? Você que está também no Piripiri, você que está também lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar desse país, também pode usufruir, também pode ser priorizado com a questão tecnológica. Então, com certeza, a letra certa está relacionada bem aqui, a letra C. Quer ver? Olha só comigo. Letra certa é letra C. Espaços de racionalidades e constituem o suporte das principais ações globalizadas. É uma questão um pouquinho mais difícil, eu concordo contigo. Nessa aqui eu concordo, né? Precisava de um elemento mais... precisava exatamente de uma questão mais fina de leitura. Mas por exclusão, dá para você fazer. A maneira que eu vou fazer essas 8 questões aqui, a ideia principal é te mostrar a estratégia de como eu tenho que fazer essa prova. Essa aqui é a ideia, esse que é meu objetivo, é fazer com que você aprenda essas estratégias aqui que nós estamos vendo. Vamos fazer mais uma então? Vem comigo, vamos fazer mais uma bem aqui com o titio, Olha só, muito interessante.
Polícia Civil, ó. Polícia Civil, a própria aqui no CEP, no ano de 2012. Nos dias atuais, boa parte das exportações norte-americanas envolvem serviços e não mercadorias. Olha só comigo, envolvem serviços e não mercadorias. Embora há mais de uma década o país apresente um maior déficit mundial no comércio de mercadorias, este é, em parte, 2/3 aproximadamente, compensado pelo superávit do comércio, de serviços, pelo comércio de serviços. O que acontece bem aqui, ó? O processo referido no texto é denominado. Preste bem atenção comigo que ele usou 2 vezes bem aqui, ó, serviços. Nós estamos falando desses serviços no setor terciário da economia, as prestações de serviços, né? E ele mostra que esse setor de serviços, ele tende a crescer, e cresceu nos Estados Unidos até muito mais do que a própria questão da venda de produtos, do que propriamente de mercadorias. Aí como é que vem aqui, ó? O processo referido no texto é denominado primarização da economia. Não pode. Primarização não. Por quê? Serviços está relacionado a uma atividade do setor terciário e não uma atividade do setor primário. A atividade do setor primário é agricultura, pesca, extrativismo, pecuária, é a atividade do setor primário. É um processo referido no texto denominado de neomarxismo. Aí complicou. Neomarxismo econômico. Marx não trabalhava a ideia de uma economia desta forma, pelo contrário. Karl Marx, dentro de sua obra, vista nos volumes de O Capital, é muito mais comum encontrarmos o quê? Uma intervenção do Estado na economia. E aqui não está falando propriamente dessa intervenção. Claro que é só um aspecto de Karl Marx, então não emprega dessa forma. Aí depois eu venho. O processo referido no texto é dominado de economia de pleno emprego? Segura. Neoliberalismo econômico. Quando nós falamos desse neoliberalismo econômico, no caso do neoliberalismo, nós estamos falando de abertura de economia, nós estamos falando de processo de privatização, e o texto, ele não está colocando isso aqui. Depois eu tenho, ó, terceirização da economia. Será que o texto ele se emprega mais com economia em pleno emprego? Nós não estamos falando da ideia de uma economia em pleno emprego, mas eu estou falando de um setor que é o setor de serviços que cresceu, e esse setor de serviços ele pode ser terceirizado. Eu posso transferir serviços para terceiros? Posso, e foi exatamente isso que ocorreu com grande parte aí das questões envolvendo os Estados Unidos. Com certeza, a terceirização, né, aqui ó, de terceiros, não é agora terciarização, é terceirização. São palavras muito próximas uma com a outra. Aqui ó, terceirização é transferência de serviços, transferência às vezes também de produção. No caso da terciarização, é crescimento do setor terciário. E o que mostra aqui a relação com a terceirização são serviços que podem ser transferidos. Letra certa, com certeza, vai ficar bem aqui, ó. Quer ver só? A letra E. Olha só bem aqui, ó. Esse aqui é o Elian Alabilut, autor de livros do ensino médio. Essa questão aqui foi para o ensino para nível superior. Os autores pegaram um texto de nível médio, de livro de geografia, que é do professor Elian Alabilut, tá certo?
pegaram um texto dele, colocaram numa prova bem aqui, ó, para nível superior da Polícia Civil aí que ocorreu no ano de 2012. Por isso que eu te disse ainda agora há pouco, todos os temas, os 9 temas que você tem, são temas da geografia. E o livro de geografia, um bom livro de geografia, ele vai te ajudar, ele vai te dar suporte para você compreender como que essas questões vão vir. Pode colar em mim que eu tenho certeza que é dessa forma. Vamos lá, mais uma bem aqui, ó. Fala bem aqui assim. Agora, ainda ali, ó, no concurso da Polícia Civil, pela mesma banca. São características sinteticamente do mundo da globalização, né? São características da globalização. Tem globalização no teu concurso? Tem. Se eu não me engano, é o item tema 2, item 2, parece lá globalização. Fala assim, ó. Característica da globalização: aceleração das formas de circulação e comunicação de pessoas e ideias. Isso é verdade? Claro. O desenvolvimento científico-tecnológico permite uma maior comunicabilidade de ideias, uma maior comunicabilidade, né, uma maior integração das notícias, uma maior integração entre as pessoas. Com certeza, eu vou perceber essa tendência. Depois, olha só, expansão mundial do neoliberalismo. É verdade? É claro que é verdade. O neoliberalismo, que é lançado no início dos anos 90 por Ronald Reagan e Margaret Thatcher, pregam a ideia de uma abertura da economia. Os países precisavam facilitar, atraindo as grandes empresas transnacionais. Importante o neoliberalismo com a prática da privatização. Então, é verdade, o neoliberalismo é a política da globalização. Domínio crescente de empresas multinacionais na economia mundial. Perfeito. Se eu concordo que o neoliberalismo ele abre a economia para grupos transnacionais, para grupos multinacionais, eu também concordo que esses grupos multinacionais, cada vez mais hoje, eles vão ter um controle da economia mundial. Depois eu tenho reorganização do sistema financeiro internacional de acordo com as exigências dos grandes complexos empresariais. Verdade? Sim. Cada vez mais hoje, os estados, muitas das vezes países, até mesmo prefeituras, né? Eles vão criar vantagens locacionais, oferecer mão de obra barata, incentivos fiscais, as isenções de impostos, vão oferecer infraestrutura logística, que é a chamada competitividade sistêmica. Eles vão dar suporte para essas empresas, para esses complexos empresariais se instalarem. E grande parte dos complexos empresariais hoje, eles têm um caráter multinacional ou, num termo mais moderno, um caráter transnacional. Então, o item 4 também está certo. Depois eu venho bem aqui, ó. Agora, estão corretas aqui o item 1.5, não aparece aqui, apenas 1 ficaria fora, apenas 2 e 4 estaria fora, apenas 2 e 3 estaria fora, itens 1, 2, 3 e o item 4, letra certa, com certeza vai ficar aqui, ó, vai ficar aqui na letra E, perfeito? Inclusive, às vezes eles fazem até pegadinhas colocando número que nem aparece aí, né? Mas com certeza, item certo aqui, ó, fica na letra certa, item 4. 1, 2, 3 e 4. Questão de globalização, questão de conhecimentos gerais, dessa característica mais atualizada, né, mais contemporânea do capital. Isso também vem muito. Como são 12 questões nesse concurso aí da Polícia Militar, aí do estado do Piauí, e os temas são muito legais, a possibilidade é que ele peça realmente aí todos os temas. Inclusive, ele pode pedir até 2 ou 3 temas, né,
como é o caso de globalização, que é muito importante, pode aparecer até 2 vezes na mesma prova, com certeza. Vamos lá para mais uma questão bem aqui agora, ó. Vamos lá agora. Prefeitura Municipal de Floriano, a 5ª questão. Helder só está fazendo questão de nível superior. É claro, por que eu estou fazendo a questão aí contigo de nível superior? Porque quando você pegar as questões de nível médio, como é o caso aí das questões, que vão envolver, né, a prova da Polícia Militar, você vai perceber que vai ficar mais fácil. Quando eu elevo o nível aqui muito legal, quando eu pego a do meu nível, que é o nível médio, eu vou lá e acerto com maior facilidade. Vem comigo então, ó. A disputa do poder no mundo pós-guerra, que é nesse caso, guerra aqui, ó, pós-Guerra Fria, a disputa de poder no mundo pós-Guerra Fria, se é mundo pós-Guerra Fria, a partir da queda do Muro de Berlim em 89, favoreceu a organização de megablocos ou blocos. Quem são esses megablocos? NAFTA, ALCA, União Europeia, Mercosul, né? Aí eu venho, blocos regionais. E as ideias que permitiram essa organização estão ligados à questão de competição ou cooperação econômica. Ou seja, a geoeconomia substituindo a geopolítica, que se desenvolveu até a Guerra Fria. Ele vem dizendo um termo muito interessante, que a geoeconomia, que as relações de comércio entre as nações, substituiu a geopolítica no sentido dos 2 modos de produções lá da Guerra Fria, que é o capitalismo e o socialismo. De um lado os Estados Unidos e do outro a União Soviética. Essa que é a ideia da substituição. Vamos agora, leia as afirmativas que se referem aos blocos regionais e indique a alternativa correta. Opa, o teu concurso pede blocos regionais? Pede blocos regionais. E você precisa saber a dinâmica desses blocos. Então vamos ver bem aqui comigo, ó. Vem comigo. Vamos para os itens. A formação de mercados regionais nos continentes provocou um reordenamento econômico mundial, certo? Certo, com certeza. Nós temos um reordenamento econômico, principalmente quando esses mercados regionais eles estão agrupados nos blocos econômicos, sem sombra de dúvida. Os mercados regionais configuram uma nova regionalização geoeconômica no espaço mundial. O próprio texto estava falando isso para ti. Uma reconfiguração, uma nova estratégia, né? Uma nova regionalização geoeconômica no espaço mundial. Também está certo isso. No processo de globalização, os mercados regionais pretensamente fechados foram relativizados. Os mercados regionais são a forma de retardar o desenvolvimento da globalização. Mercados regionais, quando eu falo de mercados regionais, eu estou falando de dinâmica de blocos. Eles retardam o desenvolvimento da globalização? Claro que não. Pelo contrário, os mercados regionais, eles não vão de encontro, mas eles vão ao encontro do processo globalizante. Opa, esqueci bem aqui, ó, de colocar certo. No processo de globalização, os mercados regionais pretensamente fechados foram relativizados. Eles podem se tornar abertos. Bora ver então como é que fica bem aqui, ó. Nós consideramos 1, 2, 3, né? Vamos lá. Vamos ver bem aqui então como que isso fica. 1, 2, 3, olha só. Vamos ver onde é que vai dar então para marcar. Onde é que vai dar para marcar? Consideramos o 1 correto, o 2 correto e o 3 também. O que vai acontecer? Todas estão corretas? Não, porque o item 4 está errado. Então não estão. Todas estão erradas? Não, porque 1, 2 e 3 estão certas. Somente 4 é errado? Eu gostei dessa, né? Item 4 está errado, concorda comigo? Perfeito.
né? Aí eu tenho, os mercados regionais são a forma de retardar. Eu disse que não, que os mercados eles estão cada vez mais ligados ao mundo da globalização. Somente uma é errada? Não, está certa. Somente 4 é correta? Não, 4 está errada. Letra certa vai aparecer bem aqui, como marcador, letra C. Quer ver? Vamos ver se nós estamos certos. Estamos certos. Somente item 4 é errado. Blocos econômicos vem. Blocos econômicos está na atualidade, está no jornal, Está no jornal a União Europeia, está no jornal a saída do Reino Unido da União Europeia, está no jornal a possibilidade da saída da França e da Itália, está no jornal os encontros, está presente ali num determinado jornal, o encontro do Mercosul, o encontro de um outro bloco econômico, também está hoje, dentro de um contexto atual, o presidente Trump que diz, eu vou retirar os Estados Unidos da TPP, que é a parceria Transpacífico. Isso também acaba sendo muito comum. Letra certa, então, ficou na letra C, Tranquilo? Tenho certeza que você está acertando comigo bem aqui. Olha agora, fizemos questões de nível superior, né? Ali basicamente para professor e também para a Polícia Civil. E agora nós vamos para uma questão aqui, no envolvimento olha só, 2014, que foi prova do bombeiro lá no Piauí. Temos então bem aqui, em dezembro de 2010, um jovem tunisiano desempregado ateou fogo ao próprio corpo como manifestação contra as condições de vida no país. Ele não sabia, mas seu ato desesperado seria o pontapé inicial do que viria a ser um importante movimento social. Olha só, um importante movimento social. Protestos se espalharam pela Tunísia, levando o presidente Ben Ali a fugir para a Arábia Saudita apenas 10 dias depois. Ben Ali estava no poder desde novembro de 87. Inspirados no sucesso dos protestos na Tunísia, os egípcios foram às ruas. A saída do presidente Hosni Mubarak, que estava no poder havia 30 anos, demoraria pouco mais. Enfraquecido, ele renunciou 18 dias depois do início das manifestações populares, concentradas na Praça Tahrir, ou Praça da Libertação em árabe, no Cairo, capital do Egito. Mais tarde, Mubarak seria internado e, mesmo em uma cama hospitalar, seria levado a julgamento. A Líbia demorou bem mais, até derrubar o coronel Muammar Gaddafi, o ditador que estava havia mais tempo no poder na região, 42 anos. Desde 69, o país se envolveu em uma violenta guerra civil, com rebeldes avançando lentamente sobre as cidades ainda denominadas pelo regime de Gaddafi. Uma adaptação do jornal o Estado de São Paulo. Muito interessante, porque esse movimento que vai começar com o jovem tunisiano colocando fogo no próprio corpo vai fazer água nos países no norte da África e também ali entrando um pouco mais para a questão do Oriente Médio. Vamos lá para o comando para nós começarmos a falar. Olha só, globalmente o texto está inserido mais especificamente ao outono muçulmano? Não. A Revolução Socialista na Tunísia também não pode ser empregado. A Revolução Xiita árabe-egípcia, com certeza não. A Revolução Islâmica árabe, com certeza não. Eu tenho plena convicção que você sabe que este texto está relacionado à Primavera Árabe, bem aqui, perfeito? Olha só, um texto está relacionado à Primavera Árabe. Quando esses ditadores, minha gente,
eles vão cair, quando esses ditadores eles vão cair, aí nesses países do norte da África e também adentrando a região do Oriente Médio, o que nós temos aí? Sérias consequências. As consequências desta situação vão ser guerras civis travadas nesses países, que até hoje perduram. Consequências também diretas, a relação de um intenso número de refugiados, no qual nós vamos perceber os anos de 2015 e 2016 marcado pela intensa migração de pessoas da Síria, do Líbano, da Tunísia, buscando um asilo, buscando uma situação de refúgio nos países europeus. Eu vou pensar então na Europa como? Receberam bem esses refugiados de guerra? Não. Sofreram preconceito, a xenofobia. A próprio Reino Unido também justifica a sua saída da União Europeia, e o Reino Unido mostrando que a União Europeia tem sido, principalmente a Alemanha, muito permissiva, aceitando todos esses imigrantes por lá. Perfeito? Então, nós temos um movimento que foi o movimento da Primavera Árabe, que até hoje ainda consegue reverberar, ainda consegue exatamente deixar ondulações do que ocorreu. Então, é claro que nós estamos nos referindo bem aqui ao movimento da Primavera Árabe, com ainda consequências no mundo atual. Principalmente na Europa. Nós também, logo após a Primavera Árabe, você vai lembrar do fortalecimento de quem? Do fortalecimento do hoje considerado o maior grupo terrorista dentro desse contexto do século XXI, que é o Estado Islâmico, que vai fortalecer a partir de guerras civis que vão ser travadas nesses países. Perfeito? Muito atento. Tem isso no meu edital, Helder? Tem, está escrito assim lá, ó, os conflitos geopolíticos, os conflitos étnicos, culturais e religiosos. É tema também da tua prova. Depois eu chego bem aqui, na penúltima questão, falando, o desenvolvimento do capitalismo e a produção do espaço não podem ser compreendidos sem ligações com o Estado. Sobre o Estado capitalista e a acumulação primitiva no neoliberalismo, é correto afirmar, o Estado capitalista. A infraestrutura passa a ser criada para atender somente as demandas do Estado, ficando os interesses empresariais sem nível de planejamento. Olha o erro bem aqui, ficando interesses empresariais sem nível de planejamento, está errado. Depois eu chego, o estabelecimento de fronteiras e legislações protecionistas, moeda única, é responsável pelo acúmulo de capital. Tá legalzinho. Estabelecimento de fronteiras e legislações protecionistas, moeda unitária, é responsável pelo acúmulo de capital. Com certeza é essa letra B aqui, com certeza. Olha só comigo, já vai aparecer aqui, a letra B como a questão certa. Vamos fazer a letra C, Vamos fazer. A ação estatal em prol da economia capitalista favoreceu as relações com as bases locais. Bem aqui agora o erro, em detrimento das relações internacionais. É claro que não foi em detrimento aqui não. Letra D. O Estado impõe sanções às economias locais de ordem econômica, não favorecendo, olha o erro, não favorecendo o capitalismo internacional. A abertura de economias com o processo de globalização, cada vez mais favorece o capital internacional. A fixação de uma política alfandegária comum e a proteção de fronteiras é uma ação estatal que não favorece relações sociais. A fixação de uma política alfandegária comum e a proteção de fronteiras é uma ação estatal que não favorece. É claro que não tem nesse finalzinho aqui esse favorecimento. Letra certa fica a letra B. Agora, nossa última questão. Nível médio, tá? Nível médio como nós fizemos. Eu, particularmente, achei, inclusive, as questões de nível superior até mais fácil do que o nível médio, Fala assim,
No estudo da questão ambiental, é de enorme importância o exame de desastres naturais, que, em geral, requerem uma intensa e rápida ação do Corpo de Bombeiros. Sobre esse assunto, analise as considerações a seguir. Os desastres naturais de pequeno porte ou intensidade são caracterizados quando os danos causados são pouco importantes e os prejuízos consequentes são pouco vultuosos, e por isso são mais facilmente suportáveis e superáveis pelas comunidades afetadas. Com certeza absoluta esse item está certo, né, gente? Com certeza esse item está certo. Está relacionado de que o menor impacto, que o menor dano ambiental, ele consegue ser mais rapidamente superado, ele consegue ser com certeza superado. Opa, nós vamos pegar bem aqui, deixa eu voltar bem aqui, ó. Olha só, nós vamos pegar bem aqui, no item, voltando mais um pouquinho, no item 2. Quanto à evolução, os desastres naturais são classificados em súbitos, graduais e por somação de efeitos parciais. Os desastres súbitos caracterizam-se sobretudo pela velocidade de evolução do processo. É aquilo que nós chamamos, muitas das vezes, de um ataque, muitas das vezes inesperado, né? Eu não consigo prever. A ação dele, o processo dele, ele acaba sendo maior. Esse item 2 está certo. Os desastres naturais de evolução aguda são aqueles que resultam exclusivamente de ações antropogênicas. Já piorou a situação quando ele colocou exclusivamente aqui, tá? Ou de omissões humanas, vai piorando ainda mais. E se organizam do relacionamento do homem com ecossistemas urbanos. Está errado aí quando ele coloca apenas a questão ação humana. Depois eu venho as chuvas ácidas, o incremento da poluição do ar provocada por camadas de inversão térmica não tem absolutamente nada a ver a relação de inversão térmica com as chuvas ácidas. Não tem nada a ver. Né? As chuvas ácidas estão relacionadas a um maior grau exatamente de poluição. Inversão térmica vão ser determinadas nuvens que vão ficar estacionadas, depois elas vão fazer apenas uma questão de troca. Não ocorre. No Brasil existe maior prevalência de desastres naturais cíclicos e de características zonais. Por isso, são mais facilmente previsíveis. O que são isso? No período mais chuvoso, por exemplo, ou no período que as chuvas de verão são mais intensas, nós vamos pegar o que? Muitas das vezes ocorrem deslizamentos, dá para prever exatamente isso do que está acontecendo. Item 5 está certo, fica então bem aqui, ó. Nós vamos ver os itens 1, 2 e 5, ficando letra certa, a letra C de casa. Essa ideia de nós fazermos nesse circuito agora, essas 8 questões, de fazermos uma análise sobre o edital e principalmente pegar ali, gente, a questão dos conhecimentos gerais, que tem uma carga de importância significativa, porque são 12 questões. Isso está ligado principalmente porque nós da Loja do Concurseiro temos uma grande missão. E a missão é colocar você dentro do quadro efetivo da Polícia Militar do meu glorioso estado aí do Piauí. Esse que é o objetivo. Se nós analisarmos ainda aqui sobre esse concurso, nós vamos pegar um concurso com 400 vagas, claro que o maior número são para homens. A remuneração inicial, ela é, olha que beleza, bem aqui, ó, de R$ 3.100, é uma remuneração significativa, né? Alguns concursos recentes não fizeram uma remuneração
como essa que o estado do Piauí está fazendo, e eu já estou me vendo aprovado aí, me convidando para ir em Teresina, me convidando para ir no Picos, me convidando para conhecer a terra da Dada Coelho, a terra do Paulo Diniz. Quero estar com você, gastando esse primeiro salário aqui de 3.100. A banca é um braço da Universidade do Estado do Piauí, o núcleo de concursos e promoção de eventos. Fica atento, deixa logo o teu dinheiro guardado, R$ 80 a taxa de inscrição. É importante se apropriar literalmente de mais informações aqui no CEP, Universidade do Estado do Piauí, tá certo? Aí a ideia da previsão, o início das inscrições de 3/4/2007, né? Data da prova a ser ainda marcada. Essa aqui é a ideia, é colocarmos você aqui, ó, dentro dessas 400 vagas. Por isso que nós, aqui, ó, da loja do concurseiro, temos a honra de convidá-lo, e você precisa prestar bem atenção para essas informações, porque você colando com a gente, você literalmente fechando com a gente, eu tenho certeza que nós vamos fechar essa parceria. Você pode fazer a seguinte ideia: o nosso curso online, que é o chamado curso completão. Esse curso completão, ele é muito interessante porque nós temos bem aqui, ó, uma média de mais de 300 videoaulas com uma média de 30 minutos, são 300 e tantas aulas aí, tá certo? De teoria, naturalmente também teoria e exercício. Geralmente nós temos a ideia de quando acaba a teoria já colocamos os exercícios aqui, basicamente o que eu acabei de fazer, esta dinâmica. Exercícios, no qual também nós vamos fazer o exercício de véspera, e além desse exercício de véspera, nós temos 2 simulados bem aqui, ó, 2 simulados, tá certo? E também nós temos esses simulados que são colocados, em que momento? Eles são colocados bem pertinho ali da tua prova, para ficar bem quentinha a informação, para ficar bem quentinha. O curso online com as videoaulas, com os exercícios, com os simulados de revisão na véspera da semana aí, na semana da prova, totalmente apostilado esse material em PDF. Essa aqui, ó, é a marca do nosso material aqui digital. Começa por aqui, daqui do soldado da Polícia Militar do Piauí, tá bom? Começa por aí, todo apostilado, e eu tenho certeza que vai ajudar você. Apenas um valor promocional de R$ 277. Esse é para quem vai ficar bem aqui comigo, ó, vai ficar no curso online completo. Esse é o completo, com preparação total, com professores de mais de 20 anos de experiência, preparando aí em várias áreas do Brasil. E agora chegou a vez de nós prepararmos para a Polícia Militar aí do estado do Piauí. Se tiver pegando um pouquinho o negócio, não tiver a grana para o curso completo, pode vir para aqui a questão do curso de revisões, tá certo? O curso de revisão vai estar relacionado a exercícios, aos 2 simulados também que vão ocorrer na véspera aí, Além, gente, além de que o preço ele é mais reduzido, é um preço promocional aqui no valor de R$ 59 reais. Para quem vai comprar bem aqui, ó, eu tenho certeza que isso é interessante para você, o curso completo, ainda nós temos aulas gratuitas na área do direito, tá certo? Ainda temos aulas gratuitas na área do direito, que vai realmente fazer com que você bombe aí, e eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Perfeito? Gente, muito obrigado. Espero ter contribuído nesse primeiro momento aí com essas informações. Espero que você esteja conosco aqui na loja do concurseiro, fechando essa parceria, que é uma parceria no qual vai ser de sucesso.
Nós estamos muito empenhados, a todo vapor, a preparação já, e aguardamos você, que eu tenho certeza que Papai do Céu vai lhe abençoar e você vai conseguir a sua aprovação. Valeu, muito obrigado.